Você está precisando de um transplante ou alguém da sua família e você viu essa notícia dos infectados e ficou dúvidas para você? Fica comigo que eu vou trazer uma coisa muito bacana sobre isso para desmistificar isso para você. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ver com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje, o Saúde e Bem-Estar traz a doutora Carolina Brito, especialista, cardiologista e especialista nessa área de transplantes. E ela veio aqui para falar com a gente tudo sobre isso e desmistificar essas lendas que tem no transplante, dos riscos de doença. E vem para conversar com você para tirar todas as suas dúvidas, sanar e deixar você mais tranquilo. Boa tarde, doutora Carolina, tudo bom? Tudo bom, Plácido. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre uma coisa que eu gosto muito. Isso é bom e é um prazer te ter aqui, viu? Sim, eu também agradeço. Carolina, deixa eu perguntar para você. Hoje, como que está o sistema de transplante em Mato Grosso do Sul? Porque a gente vê muito em São Paulo, mas como que está a nossa situação aqui hoje? Aqui o estado, ele é um estado que está muito avançado no transplante renal, né? A nossa central de transplantes, ela já trabalhou com transplante cardíaco, né? A gente, em 97, fez transplante, só que aí deu um break, uma pausa de 7 anos e retomou em 2020. Porém, por conta da pandemia e gasto e prejuízo, porque são pacientes que internam muito, acabou que os 2 programas de transplante cardíaco que tinha, um na Santa Casa e um na Cacemes, infelizmente fecharam. Fecharam, né? Uhum. E como que funciona para a pessoa que está assistindo? Às vezes ele quer ser um doador ou às vezes ele está precisando de um doador. Como que funciona essa situação por aqui? Por exemplo, você falou está fechado, mas nem por isso não deixa de captar o órgão aqui, né? Consegue captar. Nós temos comissões hospitalares que são responsáveis por captação de potenciais doadores, né? Aí a gente normalmente tem equipes preparadas para estar atuando com a família, né? Porque é um contraste, é um momento de perda e um momento que você tem que ter essa decisão ali na hora, né? Às vezes o paciente acaba evoluindo para óbito, morte encefálica e para o processo de doação de córnea, processo de doação de rins, coração, fígado, pâncreas. Inclusive, nossa OPO, que é da Santa Casa, ela é excelente nessa atuação e a gente acaba que as CIDOTs, que são as comissões dos outros hospitais, a utilizar o padrão da OPO da Santa Casa para poder atuar com as famílias. E existem CIDOTs também nas cidades do interior, né? Tem Dourados e Três Lagoas, se eu não me engano. Então, capta o órgão e manda para o estado que está precisando. Isso. Exato. Lembrando que a lista de receptores, de quem está precisando, quem está na fila de um coração, de um rim, de uma córnea, ela é estadual, né? Se eu tenho um paciente que está em São Paulo listado há 2 anos, eu posso ter um transplante de um paciente antes num outro estado, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a lista é estadual. Ah, entendi. Então, por exemplo, não sendo frio com a situação, mas morreu alguém e a primeira opção é transplantar dentro do estado. Aí, se não tem pessoas para receber aqui, isso, aí vai para outro estado. Aí é assim, a nossa central estadual, né, que tem é uma central dentro da Secretaria de Estado do nosso estado, encaminha para o Sistema Nacional de Transplante. Entendo. E aí esse Sistema Nacional de Transplante encaminha para os outros centros. Aí quem tiver paciente compatível com aquele doador, dá o start que tem interesse no órgão. Então por isso que é importante também para o nosso estado, chamando até a atenção das autoridades, a gente ter esse sistema de transplante aqui, porque muitos órgãos, então, aqui acabam sendo perdidos e vão para outros estados, de certa forma? Muitos. Acabam, às vezes, perdidos mesmo, que nenhum centro tem interesse e acaba sendo descartado. E qual que é o tempo, por exemplo, do coração? A pessoa faleceu agora. Qual que é o tempo que tem para poder aproveitar esse órgão? Qual é essa janela? Quando eu tenho um paciente que evolui para morte encefálica, né? A gente pode manter esse doador, aí que entra as equipes, né, de cuidados,
em até, às vezes, até 24, 48 horas. Aí, se a gente manter um doador nesse período, a gente vê se tem um receptor compatível. A equipe quer transplantar. Então, o que acontece? A equipe que vem pegar o órgão, vamos supor que é uma equipe de São Paulo, eles vêm de jato, vêm. A equipe, quando chega, conta o tempo de isquemia. Então, o tempo de isquemia, vamos supor, foi 2 da tarde. Esse coração tem que estar ligado no paciente, no receptor, em 4 horas. Em 4 horas? Em 4 horas. Se passar disso, tem alguns centros que pode ir até 6 horas, mas aí aumenta mais o risco de complicações pós-transplante, que tem a ver com disfunção do enxerto, ou tipo, o coração é ligado, mas ele não volta a bater, né? Porque é muito tempo de isquemia. Entendo. E a gente usa uma solução, e essa solução dura 4 horas. Você entendeu? Entendi. Então, assim, a gente não pode passar muito disso. Entendo. Para o rim tem mais tempo. Eu não sei precisar quantas, mas eu acho que é 12 horas, se eu não me engano. Mas para o coração, o tempo é bem curto. Bem curto, né? E deixa eu fazer uma pergunta. A gente foi pego aí numa polêmica alguns dias atrás com relação a pessoas transplantadas e contaminadas. Para a pessoa que está assistindo e às vezes está esperando um órgão, ela deve estar com medo com relação a isso. Explica para o pessoal um pouco como que foi isso, porque assim, isso foi uma coisa de certa forma pontual, né? Porque são vários critérios para fazer uma coleta e um recebimento desse órgão, né? Com certeza, foi totalmente pontual, porque se tem uma coisa que é séria aqui no Brasil é os nossos sistemas de transplante, né? As centrais estaduais, assim como o Sistema Nacional de Transplante, é muito rigoroso com a questão da testagem dos doadores. A gente faz o teste do doador no local, esse teste ele é repetido, né? Tanto de sorologias como de tipagem sanguínea, exames laboratoriais gerais. A gente passa por um crivo que é da equipe receptora, se vai aceitar ou não aquele órgão. A gente já negou o coração que o paciente estava com infecção urinária. Por quê? Porque é uma infecção, você entendeu? Então, assim, eu não vou arriscar um paciente que está ali, dependente de droga, internado no hospital, mas está estável, está bem, está vivo, está conversando, está comendo, e colocar um órgão com risco de infectar o paciente. Então, assim, nesse sentido, é muito rigoroso. O que aconteceu no Rio de Janeiro, infelizmente, foi uma falha do laboratório que foi escolhido pelo sistema lá de captação de órgãos. Estadual ou federal? É sempre estadual. Sempre estadual. A verba é federal, mas é sempre estadual a gestão, né? Que é o princípio do SUS, né? Descentralizar, né? Ele manda a verba, mas cada estado tem a gestão do seu capital, do seu recurso. Então, a partir do momento que houve essa necessidade de um laboratório, parece que tinha vencido a licitação do laboratório antigo. E essa licitação foi de urgência. Mas isso eu não consegui checar se porque eu vi num dos sites de informação, mas eu não chequei lá na Secretaria Estadual do Rio de Janeiro. Foi o que eu li por cima, infelizmente não deu tempo de eu checar essa informação, mas pelo que eu vi, inclusive discuti com colegas do CRM até, que essa questão de você licitar de forma urgente, você deixa de fazer algumas checagens. Pode ser que foi falha disso. E se o tipo de teste foi sorologia apenas, a sorologia existe também a janela imunológica. O paciente pode ter o HIV e ele não ter a sorologia positiva ainda. Aí você usa o coração, ou o rim, ou a córnea, qualquer órgão do paciente, você acaba se infectando sem nem saber que você está recebendo um órgão infectado. Essa questão da janela, para a pessoa que está assistindo, às vezes ela pode estar confusa. Por exemplo, trocando em miúdos, a pessoa se infectou hoje, mas o exame de sangue não vai aparecer amanhã, não é igual a gravidez que vai aparecer com uma semana. No exame, a sorologia vai aparecer. Então, mas a gente faz, para HIV, a gente faz a sorologia e a pesquisa de antígeno. Então né? Que é o DNA, ou é a presença do vírus. Entendo. Então, dependendo da licitação, às vezes não foi exigido isso.
Então, é nesse sentido que a gente vê a questão da falha dos processos, né? Entendo. Então, assim, não foi uma falha, foram 6 pacientes que se infectaram, é muita coisa, mas foi uma coisa totalmente pontual. Os nossos serviços de transplante, inclusive aqui na Santa Casa, o pessoal é bem criterioso. E é descartado na hora. Por exemplo, mesmo se a pessoa tiver uma iminência de morte, e se ela não receber aquele coração, um coração compatível, mas está com HIV, mesmo assim não é utilizado? Não, é descartado. Não, mesmo sabendo que a pessoa pode durar 15, 20 dias com a situação que ela já apresenta. A gente não arrisca. Por quê? Porque existe a questão ética, né? Eu sei que eu tenho um órgão infectado, eu vou colocar ele num paciente sadio dessa parte, né? Não tem como. Momentos de guerra a gente até faria, mas não é o caso, né? É complicado, porque o principal motivo do transplante é você entregar uma sobrevida pelo menos de 5 a 10 anos para o paciente. Sim. É uma forma de tratamento, não é a cura da doença, né? Porque quando a gente coloca um órgão que não pertence a gente acaba tendo que tomar muito remédio para impedir que a gente rejeite aquele órgão. Que é o que acontece muito, né? A gente tem que usar remédio que a gente chama de imunossupressor, porque o nosso órgão foi tirado e colocaram um órgão de uma outra pessoa. O nosso organismo ele não entende que aquilo ali, ele entende que aquilo é externo, aquilo não pertence a gente. Não pertence à genética dele, né? Não, aí ele combate. E a gente usa remédio para inibir essa imunidade. Só que com isso a gente diminui a imunidade do paciente. Aí ele começa a pegar a infecção mais fácil. E se ele pegar um órgão com HIV, ele vai desenvolver a forma grave da doença, porque a gente vai imunossuprimir o paciente. Lembrando que o HIV é a síndrome da imunodeficiência humana. Então ele provoca a redução da imunidade. E é um dos motivos que matou muita gente no começo dos anos 90, né? Final dos anos 80, começo dos 90. Pessoal, para você que está assistindo e está gostando, curte, compartilha, porque eu acho que essa entrevista aqui vai ser muito bacana para você ter guardado aí para você, tá? Só que agora a gente está encerrando aqui no Instagram e a gente está indo para o YouTube. Vai lá no link da bio, ali em cima, clica e continua no YouTube, porque tem bastante coisa ainda para você ver sobre isso, tá? E muito sobre insuficiência cardíaca também. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Doutora, continuando isso aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você também trabalha muito, é especialista nessa área de insuficiência cardíaca, né? Isso. Na parte clínica aqui em Campo Grande. E como que é o paciente que tem insuficiência cardíaca? É uma doença que ele consegue conviver ou fatalmente ele vai ter que ir para um transplante, mais dia ou menos dia? Ou existe drogas que podem dar uma qualidade de vida até que chegar a hora de que Deus chama mesmo, né? A insuficiência cardíaca é uma doença muito grave, né? A mortalidade dela chega, quando você faz o diagnóstico, chega a 50% depois de 2 anos e meio e a quase 100% de mortalidade depois de 5 anos. Isso está mudando de acordo com a evolução do tratamento. Hoje a gente conta no arsenal farmacológico muito bom para a insuficiência cardíaca, né? Nós trabalhamos no HU, né, na formação dos residentes, tanto da clínica médica como da cardiologia, e a gente tem muitos pacientes com insuficiência cardíaca, e se a gente for ver a taxa de internação desses pacientes é muito alta. Em questão de 1 ano, esse paciente reinterna 2, 3, até 4 vezes, ou mais. Tem paciente que reinterna todo mês, aí dá 12 vezes no ano, né? E numa hora ele acaba falecendo. Lembrando que, como é uma doença muito grave, a gente não trata com a mesma urgência, com a mesma pressa que trata um câncer, né? Mas quando a gente faz a avaliação da mortalidade, ela mata muito mais que muitos cânceres.
E o que causa insuficiência cardíaca? Para a pessoa que está em casa prevenir. A principal coisa que causa insuficiência cardíaca é o infarto do coração. O infarto é a principal causa da fraqueza do coração. Quando entope uma coronária, que é a circulação do coração, aquele coração para de funcionar. E isso, se o paciente sobrevive ao infarto, que também tem essa possibilidade de, às vezes, até já falecer no infarto, ele pode conviver com insuficiência cardíaca. Outras causas mais comuns também é o abuso de álcool, né, o uso contínuo de álcool, uso de drogas como cocaína e derivados. E muito comum no nossa população também é a doença de Chagas. Pode desenvolver insuficiência cardíaca, a hipertensão não controlada, né? E casos de desenvolvimento de inflamação, infecção que inflama o coração. Por exemplo, algumas miocardites, né? Mas hoje em dia o mais comum é o infarto. O infarto ele é a principal causa, quando o paciente sobrevive e o coração fica fraco, de insuficiência cardíaca. E a quem está assistindo, porque assim, em cima do que você está falando, acaba sendo mais comum do que e as pessoas não se dão conta disso. Sim. Essa questão, né? E em cima disso, o que ela pode, agora ela está assistindo um vídeo, o que ela pode ver de sinais e sintomas que de repente pode mandar um sinal para ela, ó, você está começando a desenvolver isso. O que ela pode prestar atenção no comportamento dela, que ela pode estar caminhando para insuficiência cardíaca? Uma coisa muito comum é você parar de fazer algumas coisas que você fazia antes. Por exemplo, eu ia a pé na padaria comprar o pão, agora eu estou tendo que ir de carro, né? Cansaço, eu varria a casa inteira, não cansava, agora eu varro um quarto, eu já tenho que parar para melhorar. Então, cansaço, falta de ar. Quando eu preciso usar dois ou três travesseiros para dormir, que eu não aguento ficar mais com a cabeça baixa, com a cabeceira baixa. Outro sinal também, inchaço nas pernas, é um sinal de insuficiência cardíaca, né? Em casos mais avançados, cansaço para tomar banho, para escovar o dente, para lavar a cabeça, a pessoa ficar com o braço levantado, ela já fadiga durante o banho, ela tem que parar, ou às vezes colocar uma cadeira para tomar banho, né? Uma coisa muito comum que a gente vê no consultório, para a senhorinha chegar, eu fui brincar com meu neto, tive que parar, sentar, porque eu não dei conta. Ou, eu jogava bola todo fim de semana, agora eu vou lá e só fico assistindo, porque eu fui dar um pique, uma corrida, eu senti uma falta de ar, mas é porque eu tô sedentário. Porque você fala, não, ganhei um pouquinho de peso, né? Ganhei um pouquinho de peso, aí começa a se sabotar, não procura um específico. Quando chega, já tem que internar. Porque ele fala, não, então eu vou parar, não vou correr, não vou isso. Aí vai se autolimitando. E piora mais, né? E piora mais. E hoje o índice está muito alto de insuficiência cardíaca dos pacientes. Por exemplo, cada 10 pacientes que chegam no consultório com algum sintoma, quanto a nossa média, assim, pelo menos no meu consultório, como eu trabalho mais com isso, acaba que os colegas mandam mais para mim. É meio poluída essa minha... é um pouco superestimada, mas... no consultório normal, de 10 a cada 10 vai ser uns de 1 a 2, eu acho. Mas aí quando você vê no hospital, para cada 10 leitos de UCO, que é a unidade coronariana, metade é de insuficiência cardíaca. Nossa, muito alto. Metade infarta e a outra metade tem insuficiência cardíaca. Nossa, bem alto isso, hein? E a gente está chegando no final, Carolina, deixa eu te fazer um pedido. Para a pessoa que está assistindo, orienta ela, porque as pessoas hoje estão celular, vida, corre, e não estão se preocupando em cuidar da vida, né? Sim. E aí só se preocupa quando, desculpa o vocabulário, quando a água bate, não vou nem falar outra coisa, bate no pescoço. É verdade. Né? E tem que correr atrás. Porque ele pode mudar de vida para evitar esses fatores, né? Para o público que está assistindo, porque eu acredito que a maioria não tem essa noção do que você falou. Está levando a vida e vai deixando a vida me levar, igual a música, né? Exatamente. E não pode ser assim, né, Carol? Não pode. A gente tem que tomar o controle da nossa vida, né?
Quando a gente tem um problema de saúde, se a gente deixar a doença tomar conta, uma hora ela vai tomar conta mesmo. Então, se você estiver sentindo dores no peito, falta de ar, cansaço, aquele que você não tinha antes começou a ter, mesmo se você ganhou um pouco mais de peso, se você está sedentário, procure um cardiologista para tirar essa dúvida, porque se você descobrir a insuficiência cardíaca no começo, a história é totalmente diferente. Não espera descompensar, não espera piorar muito para poder ir para o hospital. Por mais que você está corrido, que você tem filho para cuidar, porque você tem casa para cuidar, trabalho, a prioridade é a saúde, porque sem a saúde você não vai conseguir atingir os seus objetivos, tanto na família, como no trabalho e também na vida social, né? É muito importante você tomar o controle da sua vida, porque senão é a doença que vai controlar a sua vida. Ótimo, Caroline, muito bom. Caroline, eu posso tomar a liberdade de deixar suas redes sociais? Pode. As pessoas quiserem tirar dúvida ou procurar, de repente, chamou a atenção, eu vou marcar uma consulta, né? Pelo menos ter noção que a doutora vai estar nas redes sociais e pode te ajudar, de certa forma, a sanar suas dúvidas para você buscar esse cuidado de cuidar da vida, né? Tá certo. Carol, muito obrigado por você estar aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente estar informando a população, né, das gravidades, doenças são muito importantes e muito prevalentes, como a insuficiência cardíaca no Brasil. É verdade. E vai estar sempre à disposição aqui para você. Sempre que precisar, o Saúde e Bem-Estar está aqui. E se tiver alguma novidade, algum fármaco, alguma coisa nova, pode contar com a gente aqui para divulgar, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, obrigado a você que ficou até aqui. Não esqueça, curte, compartilha, porque isso um dia pode ser muito bom para você. Até semana que vem. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.